Bom, bom dia para todo mundo, tudo bom? Beleza? Meu nome é Luiz Chaimovics, tá? Eu vou apresentar para vocês um ultra mini curso, né? Um mini curso de 2 horas, eu acho que é ultra mini curso. Na verdade, vai ser mais uma visão geral sobre essa área. Eu vou dar alguns exemplos, falar um pouquinho, que é a área de inteligência artificial para jogos digitais. Né? Eu sou professor aqui do departamento, na verdade tem um slide aqui para vir apresentar, tá? Eu sou professor aqui do departamento tem uns mais ou menos 8 anos, fiz computação aqui, fiz mestrado, doutorado, tá? E eu fiz um pós-doutorado em robótica, lá por 2003, 2004, eu tenho uns 10 anos, aí vocês podem perguntar, pô, mas robótica, o que robótica tem a ver com jogos digitais? Né? Na verdade, muitos dos algoritmos que a gente usa na robótica, então eu trabalho nas duas áreas, tá? E muitos algoritmos que a gente usa na robótica, né, para programar robôs inteligentes, né, na verdade que a gente chama de agentes autônomos, tá? Eles são usados em jogos também. Né? Então, da mesma forma que a gente quer movimentar um robô de um lado para o outro, a gente pode querer movimentar um agente num jogo de um lado para o outro. Da mesma forma que o robô tem que tomar decisão sobre o que fazer, o agente nos jogos também tem. Então são áreas, né, a IA que a gente aplica nos jogos e a IA que a gente aplica em robótica tem muitas similaridades, e por isso que eu acabei trabalhando em ambas as áreas. Tá? Nos últimos anos, tá, desde que eu voltei do meu pós-doutorado e comecei aqui no departamento, tenho trabalhado com vários aspectos. Tá? Então a gente tem uma disciplina aqui no departamento chamada Desenvolvimento de Jogos Digitais. Tá? Na verdade, a primeira oferta dela foi lá para 2004, se eu não me engano, depois eu ofertei ela mais específica como inteligência artificial para jogos, e nos últimos anos, junto com o professor Renato, a gente tem oferecido anualmente uma disciplina chamada Desenvolvimento de Jogos Digitais. Tá? Vou sair daqui da palestra e ir lá dar aula, a primeira aula do semestre. Teve um projeto, na verdade, os esforços de jogos aqui no departamento começaram com um projeto chamado Estrada Real Digital. Tá? Foi um projeto patrocinado pela FINEP, no qual a gente desenvolveu um jogo educacional, tá? Com a temática da Estrada Real, mas no final da palestra eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Tá? Então eu fui um dos coordenadores técnicos desse jogo. Tenho participado bastante do SB Games, tá? Que é a principal simpósio brasileiro, é o simpósio brasileiro na área de jogos digitais, tá? A principal conferência na área, o principal fórum nacional na área de jogos. Tá? E também tem trabalhado, né, a gente já teve aqui no departamento umas 8 a 10 teses dissertações de mestrado relacionadas com jogos, orientações de trabalho de fim de curso. Então a gente tem trabalhado bastante nessa área aqui no departamento. Tá? Antes de começar para valer o mini curso, o ultra mini curso, tá? Tem um disclaimer que eu tenho que falar para vocês, que é o seguinte, tá? Eu não tenho jogado jogos, apesar de dar uma aula de inteligência artificial para jogos, um curso de desenvolvimento de jogos, eu não tenho jogado muitos jogos AAA ultimamente. Tá? Mas eu já fui bastante viciado no Prince of Persia, nos tempos do XT, vocês nem sabem direito o que é XT, tá? Mas era um computador bem antigo. Tá? E arcades em geral. Então, na minha época, a gente não tinha a facilidade que tem hoje de Xbox, PlayStation ou jogos no computador. A gente ia para uns lugares chamados fliperamas. Vocês já ouviram falar dos fliperamas? Tá? Sim, alguém já foi no fliperama? Hoje tem outros tipos de fliperama, tá? Mas na minha época a gente ia para lá para jogar os jogos de arcade. O melhor jogo de todos os tempos é esse aí, o Elevator Action. Tá? Não sei se alguém já jogou. Tá? O outro disclaimer é o seguinte, né? Como eu falei, esse aqui é um ultra mini curso, então vou dar uma visão bem geral sobre alguns aspectos da área de IA para jogos. Tá? A gente não vai poder aprofundar demais em nenhum dos temas, porque normalmente eu gasto pelo menos umas 10 aulas, né, de 2 horas para esse conteúdo na disciplina, que eu vou ter uma aula de 2 horas mais ou menos. Tá? Mas de qualquer forma, eu pretendo passar para vocês esses conceitos. Tá? Não precisa esperar até o final para fazer pergunta não, tá, gente? Qualquer pergunta que vocês tenham ao longo do mini curso, tá? Pode perguntar, né? A gente responde. Vamos fazer uma coisa mais interativa aí, tá? Em vez de ser uma palestra simplesmente, tá? Então, vou lá. O que eu pretendo falar para vocês um pouquinho hoje? Então, dar uma breve introdução sobre inteligência artificial e sobre agentes inteligentes, que é toda a base, tá? Para a gente poder trabalhar com a parte de IA para jogos, né? Entender o que é IA, tá? Entender o que é o conceito de agentes inteligentes que nós vamos usar nos jogos. Tá? E depois eu vou falar de dois tipos de algoritmos, tá? Que são os algoritmos para movimentação dos agentes, que são duas das principais áreas que a gente trabalha em IA para jogos.
tá? Que é a movimentação dos agentes, ou seja, num cenário, como é que eu movimento um agente de um lado para o outro, tá? E a parte de comportamento, né? Ou seja, tomada de decisão, vamos pensar assim, como é que eu faço o agente tomar uma determinada decisão num ambiente lá, o que ele tem que fazer? Ele tem que atirar, ele tem que fugir, ele tem que correr e assim por diante. E eu vou dar 2 exemplos de 2 técnicas que trabalham nessas áreas, tá? Então, na parte de algoritmo de movimentação, eu vou falar um pouquinho sobre campos potenciais, e na parte de comportamento, eu vou falar das máquinas de estado finito, que são talvez as mais usadas para poder fazer os comportamentos dos agentes. E por fim, tá, no final do minicurso, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos projetos que a gente tem em desenvolvimento aqui nessa área, de alunos que já passaram, que estão em andamento, de alunos de mestrado, tá, alunos de iniciação científica e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Começando com essa parte de IA e agentes inteligentes, tá? A primeira coisa para se falar é que a parte de jogos é uma área bastante multidisciplinar, tá? Então, antes de a gente falar de IA especificamente, tem que falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de jogos em geral, tá? E ela envolve, tá, tanto questões da área de computação, da área das ciências humanas e da área da artes. Tá? Então, ela é multidisciplinar não só dentro da computação, né? Diferentes áreas têm que trabalhar junto para você desenvolver um jogo. Tá? Você, né, a maioria de vocês imagino que é ligado à área de computação, tá? Você, um bom programador, tá? Você sozinho você não vai conseguir desenvolver um jogo. Você vai precisar de auxílio de um artista, tá? Ou seja, na verdade, as grandes indústrias de jogos, tá? Não sei se vocês sabem dessa estatística, normalmente a proporção é de 2 artistas ou 3 artistas para cada programador. Dá muito mais trabalho fazer arte para o jogo do que programar um jogo, teoricamente. Tá? Da mesma forma, na área de ciências humanas também. Tá? Tanto a parte de, né, roteiro, né, os jogos hoje cada vez mais se aproximam do cinema, né? Você tem que ter um roteiro envolvente, você tem que prender o jogador ali, como é que eu faço isso? Então tem um pessoal que estuda narrativa, estuda roteiro, estuda todas essas áreas, tá, ligadas a jogos. Então, eu coloquei aqui, né, algumas das sub-áreas. Na computação é interessante a gente ver que quase todas as áreas da computação estão envolvidas aí no desenvolvimento de jogos. Tá? As 2 principais, talvez, né, computação gráfica e inteligência artificial, as áreas que a gente pensa quando a gente fala de jogos. Tá? Mas várias outras áreas da computação estão envolvidas. Tá? Hoje em dia, redes, né, ou seja, quase todos os jogos estão em rede, seja para você jogar em rede mesmo, seja para conectar um servidor, para você guardar o placar, guardar informações, ou via Facebook, etc, etc. Tá? Então, né, tem gente específica de redes que trabalha com jogos, qual capacidade de servidor, como é que tem que ser minha rede para suportar 1 milhão de jogadores jogando ao mesmo tempo e coisas do tipo. Tá? O que mais? Arquitetura de computadores. Tá? Hoje, cada vez mais, o hardware tem que se especializar para os jogos. Uma pergunta que eu sempre faço para os alunos é o seguinte: quem aí já trocou de computador porque foi lançado um novo jogo e seu computador antigo não aguentava aquele jogo? Então, grande maioria faz isso. Por quê? O computador evolui, né? As placas de vídeo, né? As famosas GPUs, Graphic Processing Units, foram uma grande revolução que permitiram você ter jogos cada vez mais sofisticados rodando nos PCs. Tá? Mas sempre é uma corrida de gato e rato, né? Os jogos exigem mais processamento, o computador tem um processador novo e assim vai. Tá? Então a arquitetura de computadores está muito envolvida, você precisa de ter arquiteturas novas, precisa de coisas interessantes em termos de hardware para você poder trabalhar com jogos. Tá? O que mais? Programação distribuída. Tá? Hoje em dia você tem multicore, você quer aproveitar o máximo de processamento. Tá? A gente tem toda a parte de simulação física, tem toda a parte de também engenharia de software, interação humano-computador, ou seja, desenvolver um jogo é como desenvolver um software, você tem que ter processo, tá? Você tem que ter as métricas para você ver se as coisas estão dando certo e por aí vai. Então, quase todas as áreas da ciência da computação estão envolvidas no desenvolvimento de jogos. Isso é uma coisa bastante interessante. Tá? E como eu falei, além de ser multidisciplinar dentro da computação, ela é multidisciplinar nas outras áreas. Tá? Então, na parte de arte, você tem toda a parte de arte conceitual, design, modelagem 3D, animação, som e tudo mais. Tá? Isso tudo está envolvido em fazer um jogo. E como eu falei, na área de ciências humanas também, parte de roteiro e narrativa, né, que você precisa desenvolver um jogo, e tem muito estudo também do que a gente chama de pós-jogo. Né? Vocês já devem ter visto discussões se os jogos violentos fazem mal para as crianças, esse tipo de coisa. Então tem muita gente da área de ciências humanas estudando isso. Tá? Estudando qual que é o impacto dos jogos na sociedade e por aí vai. São coisas que estão envolvidas aí nos jogos. Tá?
Mas aqui nós vamos falar mais especificamente sobre IA, sobre inteligência artificial. Tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é inteligência artificial? Boa pergunta, né? Então, bom, na verdade, se uma pessoa falar para vocês, eu trabalho com inteligência artificial, essa pessoa ainda não está definindo muito bem o que ela faz, não. Tá? Porque inteligência artificial é uma área muito grande e cada vez mais está sendo usada nas mais diversas áreas da computação. Tá? Então, peguei alguns exemplos aqui, tá? Para começar a robótica. Tá? Talvez uma das minhas áreas de trabalho. Você quer fazer o quê? Ter robôs, né? Ter agentes inteligentes com corpo físico que estão agindo, tá? Estão atuando de forma até, quem sabe, um dia, né? Igual o R2-D2, C3PO, mais inteligentes que o ser humano. Tomando decisões, movimentando, interagindo e por aí vai. Tá? Hoje já está em estudo carros autônomos, né? Vocês já devem ter ouvido falar ou visto reportagens sobre carros autônomos. A Google está forte nisso aí. Tá? Então a Google não só faz busca na internet, mas está construindo carros autônomos e por aí vai. Tá? A expectativa é que lá pelo ano 2050, tá? A gente tem uma grande quantidade de carros autônomos navegando pelas ruas. Tá? Se é visão futurista ou não, mas é uma área que está sendo bastante desenvolvida. Então, nessa área da robótica, a inteligência artificial está se desenvolvendo bastante. Tá? Outros exemplos. Tá? Eu peguei aqui uma expressão lógica para falar um pouquinho de como a IA começou. A IA começou muito com o que a gente chama de IA simbólica, tá? Ou IA clássica. Que a ideia era você modelar o mundo, tá? Modelar as características do mundo ou dos problemas que você quer resolver através de formulações lógicas e usar mecanismos de inferência para tomar decisões ou para chegar a conclusões baseadas nessas inferências. Tá? Então a IA começou aí lá pela década de 50, tá? E de lá para cá tem desenvolvido bastante. Tá? Mas ainda tem muita gente que trabalha muito com essa questão de lógica simbólica, de prova de teoremas, de fazer o computador, tá? Analisar proposições e tomar decisões ou fazer inferências baseadas nessas proposições. Tá? O que mais? Redes neurais ou redes neuronais, talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho disso também. Isso é um outro paradigma, talvez completamente diferente do primeiro que eu falei para vocês. Tá? Então, enquanto a lógica simbólica, você tem que modelar direitinho todas as proposições, etc., para você poder fazer inferência, já nas redes neurais ou outras técnicas que a gente chama de conexionistas ou evolutivas, a ideia é que o sistema aprenda um pouquinho. Tá? Então, no caso da rede neural, rede neuronal, tá? Você fornece, é um processo computacional que tenta imitar as ligações, tenta replicar ligações, como é que o funcionamento das nossas ligações, dos nossos neurônios no cérebro, tá? E a ideia é que o computador possa, por exemplo, reconhecer padrões baseados em experiência anterior. Então, você fornece para ele um montão de entradas e saídas, para essa entrada, a saída tem que ser essa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, reconhecimento de caractere, que talvez é uma das áreas mais utilizadas de rede neural. Tá? Você quer fazer um OCR, né? Tirar uma foto ou passar um scanner num documento, tá? E ele reconhecer aquele texto. Não só tirar a foto, mas saber que lá está escrito, por exemplo, converter. Eu tiro uma foto do meu crachá aqui, tá? E ele converte isso para um formato do Word, um formato texto que eu posso editar. Tá? Como é que ele sabe que isso é um E, isso é um V, isso é um C? Então o computador é treinado, a gente fornece para ele várias entradas e saídas. Tá? Para esse padrão aqui, isso aqui é um E, para esse padrão aqui, isso aqui é um A, e assim vai, você vai treinando, de forma que ele consiga extrapolar e reconhecer isso. Tá? Tem várias áreas que isso está sendo usado, muita coisa de reconhecimento de voz tem sido usado, coisas desse tipo, tá? Junto com abordagens probabilísticas, então é uma área que tem se desenvolvido bastante. Tá? E é uma outra área da IA, vamos pensar assim. Tá? Dúvidas? Bom, o que mais? Eu peguei um outro exemplo aqui, essa é uma área quente também, chamada de sistemas de recomendação. Tá? Então eu entro na Amazon, essa foto é um pouco antiga, tá? Mas na hora que eu logo lá, ele me sugere livros que eu possa comprar. Tá? Livros então aí está livro de jogo, livro de viagem e assim por diante. Como é que ele aprende isso? Como é que ele sabe disso? Tá? A partir dos padrões que eu meus padrões de compra, tá? Ou seja, que é relativamente simples, a partir das compras anteriores ele sugere novas compras. Mas isso está ficando cada vez mais sofisticado em um mercado de milhões de dólares. Tá? A Netflix, né, você já deve ter ouvido falar da Netflix, de aluguel de vídeo, há um tempo atrás ela fez um concurso de quem melhorasse em X% o sistema de recomendação da Netflix e ganhar, sei lá, quantos milhões de dólares que eles estavam oferecendo.
tá? Porque é um negócio grande, ou seja, suponha que você entra lá, eu nunca ouvi falar de um determinado livro, tá? Mas de repente é o livro exatamente do que eu gosto. A chance de eu comprar é grande. Tá? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de sistema de recomendação estão aparecendo bastante. Tá? De uma forma mais geral, coisas de previsão. Né? Você conseguir prever o que o ser humano vai querer, o que ele vai fazer, é uma coisa extremamente interessante. Tá? No celular, por exemplo, né? Quando você começa a digitar uma mensagem, tá? Eles usam vários algoritmos, várias técnicas para completar a mensagem para você. Tá? Seja consultando o alfabeto do português, seja por mensagem que você mandou anterior, tá? Ele aprende o seu jeito de escrever, mais ou menos, e já começa a sugerir outras coisas. Tá? Então é uma área que a IA, tá? Junto com recuperação de informação, junto com outras áreas, está se desenvolvendo bastante. Tá? De forma mais geral, a gente pode falar de aprendizado, tá? O famoso aprendizado de máquina, ou seja, você vai fazer uma máquina aprender, tá? Com experiências anteriores para poder agir. Tá? E por fim, antes de chegar nos jogos, tá? Outra área interessante, talvez vocês já tenham trombado com algum por aí, são os que a gente chama de chatterbots. Tá? Isso é comum nos jogos também, tá? Você pode bater papo com um personagem controlado pelo computador, tá? E é comum na web, de vez em quando você entra, isso aqui é de uma página de uma companhia chamada BM Solutions, eu entro lá, eu posso começar a conversar com essa moça aí, tá? Chamada de Red. E você vai batendo papo com ela. Oi, como é que você chama? Tal. Ela responde, meu nome é Red, eu sou um Lingbot, ou Chatterbot, que eu estou aqui para conversar e tirar dúvidas de você sobre a nossa empresa. Tá? E aí você pode ficar batendo papo. Você começa a fugir demais do assunto, tá? Você pede o telefone dela, qualquer coisa assim, ela fala, não, vamos voltar aqui para o nosso tema de conversa. Tá? E hoje em dia está cada vez também mais sofisticado. Né? Vocês já devem, não sei, vocês já passaram pela triste experiência de ter que ligar para Vivo, para NET, para Oi, qualquer coisa dessa, né? Atende, olá, meu nome é fulano de tal, só que é um robô, né? Uma gravação, e ele vai analisando a sua voz e te direcionando de acordo com o que você fala. Você pode até achar que você está falando com alguém, né? Mas na verdade você não está. Tá? É tudo pela análise de voz, tá? Pelo que você fala, né? Ou pelo que você digita, ele vai te direcionando ali. Tá? Então é uma área grande, reconhecimento de linguagem, tá? Reconhecimento tanto escrita quanto falada é uma coisa muito difícil mesmo. Ainda é. Tá? Mas está evoluindo cada vez mais. Tá? E por fim a gente chega na parte de jogos. Tá? Então na parte de inteligência artificial para jogos, né, a gente tem desde os jogos clássicos, né, que eu não vou poder falar muito aqui no mini curso de hoje, mas xadrez, dama, etc. Ou seja, como é que você faz um computador jogar xadrez contra você? Ah, que tipo de técnicas que ele faz? Então tem algoritmos, a maior parte de algoritmos baseados em busca, fazem buscas em espaços de estado para poder saber quais jogadas fazer. Tá? E no caso de jogos gráficos, tá? Peguei um exemplo bem moderno ali, né, Doom 2, que a gente tem que controlar o quê? O movimento dos personagens, tá? E a tomada de decisão dos personagens, se eles têm que atirar, se eles têm que correr e assim por diante. Tá? Então é uma área que a área de IA, como eu falei, você falar que eu trabalho com IA, é uma área que é muito ampla, muito ampla, que cada vez mais está com aplicações em quase todas as áreas da computação. Tá? Falando um pouquinho mais, tá? Tem uma outra definição da parte de IA, que é a IA forte versus a IA fraca. Tá? Qual que é a diferença da IA forte e da IA fraca? Tá? Então, a IA forte, na verdade, também chamada de Artificial General Intelligence, tá? Na verdade é um sonho, ainda sonho, de fazer os computadores serem tão inteligentes quanto o ser humano. Tá? Ou seja, você poder, né, o computador ter a capacidade de tomar decisão, replicar o pensamento do ser humano, né, e envolve várias outras coisas, tá? Raciocínio, tomar de decisão, capacidade de errar e etc. Ou seja, você tem uma máquina que age e pensa igual ao ser humano. Nós ainda estamos um pouco longe disso aí, tá? Mas é um sonho que os pesquisadores de IA sempre tiveram. Mas já por outro lado, a gente tem o que a gente chama de IA fraca. Esse nome não é muito bom, não é forte e fraca, porque apesar do nome IA fraca, talvez o nome mais interessante é Narrow AI. O que é Narrow? Narrow é mais estreita. Acho que o barulho está vindo lá do outro lado, né? Narrow é de mais estreita, vamos pensar assim. Então, são aplicações de IA com nichos específicos. Tá? Eu não quero fazer meu celular pensar igual eu penso.
mas eu quero que ele complete o texto para mim, tá? Que ele consiga me ajudar em tarefas do dia a dia. Né? Então a ideia é essa, ou seja, eu ter IA em aplicações específicas, tá? E os computadores vão demonstrar com isso inteligência, tá? Mas ainda não vão ser capazes, tá, de igualar o ser humano. Essa aqui é a ideia. Tá? Então é uma definição, né? Ou seja, aqui nós ainda estamos um pouquinho longe de chegar, tá? Mas os filmes de ficção científica, né, querem que a gente chegue lá. Tá? E aqui é uma coisa cada vez mais comum, ou seja, em várias situações a gente tem algoritmos de IA, a gente tem técnicas de IA sendo aplicadas para poder ajudar a gente. Tá? E uma outra definição ainda sobre IA, esse aqui é do livro do Rust do Norvig. Esse livro é um dos livros mais famosos, tá? É o mais utilizado em inteligência artificial. Tá? É o livro que a gente usa aqui no curso de inteligência artificial e várias universidades pelo mundo afora também usam esse curso. Tá? Ele divide nesses dois eixos. Tá? Um dos eixos é o eixo de pensar, então você tem pensar racionalmente versus pensar humanamente. Tá? Eu vou falar um pouquinho a diferença disso aí. Tá? E eu tenho o eixo de pensar versus agir. Tá? Ou seja, uma coisa é só pensar, fazer raciocínio, outra coisa é agir, igual tomar ações no mundo. Tá? Então, na verdade, a gente tem que... O mais simples seria pensar racionalmente. Tá? O racional para o computador é uma coisa, né, meio Spock, vou pensar, né? O Spock via falando que o ser humano não é racional. Quer dizer, por quê? Porque é pensar com lógica. Né? Você fazer uma coisa, você vai... Normalmente o racional aí, você tem alguma função de avaliação, tá? Que vai medir quão bom ou quão ruim é essa decisão que você está tomando, ou essa ação que você está fazendo, tá? E você vai tentar maximizar esse raciocínio. Tá? Então, quando a gente fala de pensar racionalmente, normalmente está muito ligado para a IA clássica, tá? O começo da IA. Tá? Então, a IA clássica, como eu falei para vocês, a ideia era se representar o mundo, fazer uma representação simbólica do mundo. Tá? Então, eu peguei um exemplo aqui da lógica, né? Sócrates é homem, todo homem é mortal. Tá? Então, você tem essas duas proposições lógicas aí, e o computador toma a decisão para você. Tá? Logo, Sócrates é mortal. Tá? Então, você vai fazer inferências em cima dessas proposições. Você vai escolher aquela proposição, né? Sua inferência vai maximizar alguma função de custo que deixa aquela proposição sendo a melhor para você. Tá? Com isso, a gente consegue que os programas tirem conclusões a partir dessas proposições. E, em teoria, tá? Qualquer problema descrito através dessa lógica, tá? Você consegue resolver. Uma vez, lógica, né, vamos falar assim, uma linguagem matemática aí que você consegue, uma vez que o problema está expressado ali, você tem problem solvers, você tem resolvedores de problemas, tá, que você joga isso para o computador fala qual que é o resultado para você. Tá, como se fosse uma equação matemática que você tem que resolver. Tá? O grande problema que limita um pouco a IA simbólica, tá, é a questão de exatamente você conseguir representar o mundo de forma lógica, tá? Através de expressões lógicas. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas o mundo, tá, que a gente vive, ele é dinâmico. Tá? As coisas, né, mudam o tempo todo, tem gente entrando na sala, tem gente saindo, e assim vai, a luz aqui da sala pode acabar de repente, e vocês não vão assistir, não vai ter mais aula, e por aí vai. Tá? Então é muito difícil representar essas coisas através de lógica. Hoje em dia tem outros arcabouços, principalmente o arcabouço probabilístico, que permite a gente trabalhar com a parte de lógica. Permite a gente trabalhar com questões do mundo real, tá, de forma mais ampla, sem eu ficar baseado simplesmente na lógica. Tá? Então, por isso, né, a IA simbólica acabou ficando restrito muito em sistemas mais específicos. Tá? Por exemplo, prova de teoremas, onde você tem uma coisa bem fixa, bem estruturada. Tá? Ou alguns sistemas especialistas também, onde as respostas são bem simples e assim vai. Tá? Então, é uma área que ainda não está... que a IA começou muito por aí, tá? Mas hoje em dia ela acabou ficando um pouco mais restrita. Tá? Outro eixo ali, né? outra posição ali na minha tabela de comparações da IA é a gente pensar humanamente. Tá? Então, de novo, é diferente do racional. O racional é isso, eu tenho uma função lá que eu quero maximizar e pronto. Humanamente não é pensar igual o ser humano pensa. Tá? Você nem sempre está pensando só no maximizar uma função de desempenho. Normalmente a gente toma decisões
erradas, né? Por algum motivo, erradas, entre aspas, por algum motivo que a gente sabe. Tá? Ou seja, o cérebro humano é muito mais complexo do que simplesmente uma máquina de resolver teorema. Tá? Essa é a maior dificuldade de tentar replicar o cérebro humano. A gente mesmo não sabe como é que o cérebro humano funciona, como é que as nossas funções cognitivas funcionam. Né? Então tem uma grande área chamada de ciências cognitivas, tá? Que envolve tudo isso. Tá? Envolve computação, biologia, psicologia, neurociência e por aí vai, tá? Para tentar entender como é que o cérebro humano funciona e tentar, dentro do possível, replicar um pouquinho esse funcionamento. Tá? É uma área também com bastante estudo. Tá? Então, vocês já ouviram falar de um cientista famoso chamado Nicoleles, brasileiro? Não? Ele trabalhava na Universidade do Rio Grande do Norte, hoje trabalha na Duke University, tá? E criou um Instituto do Cérebro lá no Rio Grande do Norte. E a promessa dele, não sei se isso vai acontecer não, mas há um tempo atrás eu li que ele queria, né, que uma criança paraplégica, tá, controlando uma órtese, né, uma prótese, um exoesqueleto nas pernas, conseguisse controlar as pernas e dar o chute inicial da Copa do Mundo. Tá? Então tem muito isso. Como é que o cérebro da gente funciona? Como é que os sinais cerebrais comandam nossos músculos? Eu consigo fazer um músculo artificial, né, ou um exoesqueleto que controle isso aí? Então é uma área da IA que está sendo também bastante desenvolvida e bastante interessante. Tá? Uma área, outra área lá no eixo, né, se eu voltar lá nos dois eixos, eu estou, na verdade, rodando assim, tá? Eu comecei no pensar racionalmente, pensar humanamente, agora eu estou no agir humanamente, que talvez é o mais difícil de todos, tá? Que é o seguinte, como é que eu faço um computador agir igual o ser humano agiria? Aí a gente tem o famoso teste de Turing. Vocês já ouviram falar do teste de Turing? Alguém? Sim? Não? O que é o teste de Turing? Tá? Turing, né, foi um matemático, talvez um dos primeiros cientistas da computação que existiram antes mesmo de existir computadores. Tá? Ele ficou muito famoso na questão de decodificação de criptografia na Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhava para o exército inglês, tá? E conseguia decodificar as mensagens alemãs e ele foi um dos pais da computação, tá? Foi um dos primeiros caras a pensar em computação. E uma das coisas que ele propôs foi o teste de Turing. Tá? O que é o teste de Turing? Então, nessa figurinha aí, a ideia é o seguinte, eu estou do lado de cá, no computador, tá? Chateando ou conversando com alguém do lado de lá, e do lado de lá pode ter uma pessoa ou pode ter um computador. Eu não sei se eu vou estar interagindo, né, chateando, batendo papo com a pessoa ou com o computador. Tá? Se o computador for capaz de me enganar, ou seja, né, eu estou conversando com o software e estou achando que é uma pessoa, quer dizer que esse software passou no teste de Turing. Tá? Essa que é a ideia do teste de Turing, ou seja, você ser capaz de enganar um ser humano, de parecer humano. Tá? Então a métrica ali é exatamente parecer humano. Tá? Qual que é a dificuldade disso? Tá? A dificuldade é que o ser humano erra. Tá? O ser humano tem muitas coisas que não são lógicas. Então, primeiro, né, a dificuldade simples disso é eu fazer um sistema que pareça um ser humano. Eu tenho que ser capaz de processar a linguagem natural, de representar o conhecimento. Tá? Eu posso querer perguntar para vocês, por exemplo, qual foi o resultado do jogo domingo? Tá? Então você tem que estar atualizado, você tem que ter uma forma de apresentar esse conhecimento e me responder. Sei lá, domingo o Galo ganhou de virada jogando mal. Tá? Por exemplo. Então como é que eu represento isso, como é que eu armazeno isso, como é que eu raciocino, como é que eu aprendo? Tá? Se eu falar para você, assim, a cadeira aqui é vermelha, tá? É uma informação que você não tem. Né? Eu falo, a cadeira do auditório é vermelha. Tá? E logo depois eu pergunto para você, qual é a cor da cadeira do auditório? Tá? Se você for um ser humano, teoricamente você vai responder vermelho. Claro, se a memória for boa, né? Mas para um computador, como é que você incorpora essa informação? Como é que você aprende isso aí? Tá? Então, é uma coisa muito difícil. E por fim, como eu falei, você tem que ser capaz de errar. Tá? Os primeiros softwares que tentaram, né? Tem uma competição anual, ou bianual, que testa computadores no teste Turing, né? Eles fazem uma competição se alguém passa no teste Turing ou não. Tá? E os primeiros eram muito fáceis de identificar. Por quê?
era, você fazia uma pergunta, via um texto perfeito, sem erro, rapidinho. Sendo que o ser humano não é assim, né? Você digitando lá, você vai errar umas palavras, dar backspace, tem hora que você vai demorar, tem hora que você vai escrever rápido, tem hora que você vai escrever devagar. Então, para você parecer ser humano, você tem que, inclusive, simular esse tipo de coisa. Você tem que errar, né? Você tem que digitar errado de vez em quando e por aí vai. Tá? Então, é uma coisa bastante difícil, tá? Como eu falei, tem essa competição chamada de Loebner Prize, tá? Que eles competem computadores para ver se eles passam no teste de Turing e tudo mais, mas na verdade ninguém nunca passou, tá? Ninguém nunca ganhou, conseguiu enganar completamente um ser humano. Tá? Mas o software que sai melhor nisso aí ganha um prêmio, etc. Tá? Uma outra coisa interessante relacionada com o teste Turing é o teste Turing invertido. Você sabe o que é o teste Turing invertido? Hein? Posso que você sabe. Não com esse nome. Com esse nome. CAPTCHA. O que é o CAPTCHA? O que é essas letras confusas aí que quando você abre uma conta no Google ou quando você vai, sei lá, votar no Big Brother e qualquer coisa desse tipo, você tem que entrar com isso aí. Tá? Nunca votei não, tá, gente? Mas imagino que tem alguma coisa desse tipo lá. Tá? Exatamente, provar que você é um ser humano. Tá? Eu quero evitar que um computador, passando por um ser humano, um programa de computador, fique lá votando no Big Brother. Dê 1 milhão de votos para uma determinada pessoa. Não é que ele vai lá, velocidade, sei lá, 1000 votos por segundo, sei lá quanto que ele consegue fazer, né? Ou que ele abra contas no Google para depois mandar spam. Eu quero evitar esse tipo de coisa. Então o que a gente faz? Né? O computador mostra isso, que ainda é uma coisa difícil para o computador reconhecer. Tem hora que é até difícil para o ser humano reconhecer, né? Tem hora que vem uns captchas aí que você não consegue nem ler o negócio. Tá? Mas exatamente para você provar, ou seja, a gente ainda consegue ler que aquilo ali está escrito CAPTCHA. De vez em quando ele põe os fundos cheios de bolinha, põe umas coisas difíceis para o computador, para um sistema de reconhecimento de imagem, reconhecer, você tem, sei lá, 10 segundos ou 30 segundos para entrar com isso. E o computador ainda não tem a capacidade de fazer isso. Cada vez mais o computador está tendo mais capacidade e estão tentando fazer CAPTCHAs mais sofisticados. Tá? Mas que ponto nós chegamos? A gente tem que provar para o computador que a gente é um ser humano. Tá? Então, por quê? Porque os computadores estão dominando o mundo. Né? Então, daqui a pouco você vai ter que exatamente provar se tem carteirinha. Eu sou ser humano, não sou robô, não. Alguma coisa desse tipo. Tá? Bom, gente, e por fim a gente chega, tá? Toda essa volta foi para chegar no conceito de agentes inteligentes. Tá? Que a gente quer o quê? Que o nosso sistema haja de forma racional no ambiente. Tá? Isso que nossos NPCs, isso que nosso software vai fazer num jogo. Tá? Eu vou ter uma entidade, né, o agente que a gente vai estar trabalhando, é uma entidade, tá, que percebe o que está acontecendo em volta dele usando sensores, tá? Podem ser sensores virtuais ou sensores reais, eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? E age nesse ambiente, toma decisões. Tá? Então, isso aí tem vários exemplos. Tá? Por exemplo, o ser humano é um agente. Nós temos nossos vários sensores aí, tá? Audição, tato, visão. Tá? Então, eu posso ver o que vocês estão fazendo, ouvir o que vocês estão perguntando e responder, por exemplo. Então, estou agindo no nosso meio físico aqui. Da mesma forma, um robô. Tá? Um robô tem uma câmera, um sonar, um laser, vários sensores que permitem ele saber o que está em volta dele, ele vai agir nesse mundo. Ele vai andar de um lugar para o outro, vai pegar um objeto e assim por diante. Tá? E da mesma forma os NPCs, né? Você já deve talvez ter ouvido falar dessa sigla. NPC é a sigla para Non-Player Character, tá? Ou personagem não jogável, ou os vários personagens nos jogos, tá? Os monstrinhos do Doom e vários personagens que você interage com eles nos jogos, mas eles são controlados pelo computador. Tá? Tem gente que chama de softbots ou só de bots, tá? Que são seus personagens no jogo que você vai jogar contra eles ou em parceria com eles, etc. Eles estão imersos, tá? Eles vão ter sensores, podem ser sensores virtuais. Tá? Por exemplo, um personagem lá consegue saber num raio de X pixels se tem alguém perto dele. Tá? Ou ele pode escutar, né? Ele pode ouvir passos lá e já vira para poder atirar e por aí vai. Tá? Então ele tem sensores virtuais e vai agir no mundo. Tá? Vai agir atirando, correndo, conversando com você e por aí vai. Então, num jogo, tá? Nós vamos estar programando os NPCs.
esses caracteres, esses personagens não jogáveis que vão jogar contra a gente ou com a gente no jogo, tá?